Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e este é o 100º programa aqui do Odd News. E como presente a vocês, teremos uma edição repleta de informações importantes. Copa Sur e CrossFit Games divulgam datas e locais para 2026. Dallin Pepper tem rabdomiolis e está fora do Rogue Invitational. Hate de Guilherme Malheiros passa vergonha ao vivo. E para fechar, vamos falar de uma importante polêmica envolvendo doping e a sinalização de virtudes. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. Este é o 100º programa aqui do Odd News e eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo a cada um de vocês que assistem, que curtem, que comentam e que compartilham os vídeos do canal. Quando eu decidi criar conteúdo, eu escolhi o YouTube para ser a minha casa, porque aqui eu consigo expressar minha opinião e as pessoas estão dispostas a ouvir e a contribuir nos comentários. Por isso que eu leio e respondo todos os comentários de vocês. E eu gostaria do fundo do coração de agradecer por aprender com vocês e por me conectar com todos vocês quando eu vou em campeonatos, ou nos comentários, ou em outras plataformas de mídia. Muito obrigado por vocês transformarem a minha vida. Gostaria de agradecer também aos meus patrocinadores, a Fit Games, que é onde os melhores eventos acontecem, e a Hércules Funcional. Treino consciência, resultado com constância. Vocês contribuem com o meu trabalho, fazem com que eu consiga chegar a mais pessoas e isso me deixa repleto de felicidade. E agora vamos falar de CrossFit, que é a essência deste canal. Nesta quarta-feira tivemos a primeira edição do podcast da CrossFit, aonde Tia Claire Tumin foi a convidada e coube a ela fazer o anúncio mais importante da temporada, aonde será a 20ª edição do CrossFit Games. E sem mais delongas, ela anunciou que será no SAP Center em São José, na Califórnia. Ou seja, o CrossFit volta pra casa. Se você não sabe qual é a importância do estado da Califórnia para a história do CrossFit, foi lá onde tivemos a primeira box, que foi a CrossFit Santa Cruz. É lá que temos o rancho do Dave Castro, onde tivemos as duas primeiras edições do CrossFit Games. Então o CrossFit Games volta para casa. Neste anúncio que ela fez, a gente esperava mais algumas informações, porém Dave Castro já comunicou que na semana que vem teremos mais uma edição do podcast, quarta-feira mesmo, onde teremos outras informações do CrossFit Games. E nesse podcast, Tia Claire Tumin não deu informações se ela iria realmente se aposentar, como ela prometeu nesta temporada, ou se ela vai para a 20ª edição do CrossFit Games. Porém, a atleta não deu mais detalhes. Outro ponto importante é que provavelmente nós teremos uma prova lá no rancho de Dave Castro. Se vocês lembrarem, em 2016 nós tivemos um evento na Califórnia que ficava próximo do rancho de Dave Castro. Os atletas tiveram que viajar de avião para fazer um evento no rancho. Então agora que o São José fica apenas 40 milhas mais ou menos do rancho, com certeza teremos um evento e geralmente os eventos lá são maravilhosos e são uma reedição de eventos que já tivemos em CrossFit Games passados. Então fica essa dica para vocês. Outro anúncio importante que tivemos nesta semana é que o Copa Sur vai mudar de lugar. Ele vai para São José, Santa Catarina e vai acontecer dos dias 1º a 3 de maio, ou seja, bem no feriado do Dia do Trabalhador, que acontece na sexta-feira, então você não perderá dia de trabalho para comparecer ao evento. Então é obrigação do público lotar essa arena. E um ponto importante que eu destaco aqui é que temos alguns pontos positivos e alguns pontos negativos nessa mudança. Como pontos positivos eu destaco a arena ser uma arena muito boa, ter uma rede hoteleira muito boa próxima da arena e o custo de São José é muito mais barato para quem for assistir, para quem for comer na cidade. Então esses são os pontos positivos. Como pontos negativos, eu destaco para quem for viajar de avião. O aeroporto de Florianópolis não é um aeroporto muito bom, que tem voos disponíveis com uma grade horária boa, como tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então você tem que comprar com uma certa antecedência. Aqui tem um ponto que eu gostaria de destacar a vocês. O CrossFit Games não divulgou que o Copa Sur será um campeonato classificatório ainda. Não saiu essa informação e pode ser que o CrossFit Games não dê vagas para a América Latina via Copa Sur. O que eu acho que seria o maior erro da CrossFit. O Copa Sur é
melhor campeonato classificatório há anos, não temos problema algum na organização. Se vocês lembrarem, o NorCal ano passado, que foi um campeonato classificatório, ocorreu vários erros de organização, foi um péssimo evento. O Copa Sur é sempre um exemplo de organização, de transmissão e de público. Eu acho que o nosso público engaja bastante, embora na última edição não tenha comparecido em peso, e neste ano em São José eu garanto que o pessoal do Sul vai apoiar o evento. E eu estou muito feliz porque São José fica muito próximo, fica a 200 km da minha casa, então eu vou conseguir me deslocar de carro, então eu estou super feliz e com certeza eu estarei assistindo, cobrindo esse grande evento. E agora vamos falar de um post publicado por Dallin Pepper nas suas redes sociais, informando que o atleta não comparecerá ao Rogue Invitational. Segundo ele teve um problema lá no Wodapalooza Socal, aonde ele fez uma prova da EcoBike, que consistia em 50 calorias 4 times de EcoBike, e posteriormente a isso ele sentiu um quadro de rabdomiólise. A gente sabe que os atletas foram muito cobrados nessa temporada, o volume de campeonatos foi absurdo, e essa prova gerou um desgaste intenso no atleta. Outro ponto importante é que o atleta que vai substituir Dallin Pepper é a Saxon Pancake, que havia ficado em primeiro na classificação online. Depois da validação dos vídeos ele caiu posições e agora ele volta a compor o grupo que vai para o Rogue Invitational. Eu gostaria de colocar aqui ao lado o vídeo de Dallin Pepper fazendo essa prova das 50 calorias 4 time, que foi um tempo absurdo. Esse cinturão que o Jason Hopper tá segurando é porque o Dallin Pepper é o rei da EcoBike. É um pace insano, ele é um grande atleta que fará muita falta dentro da arena do Rogue Invitational. E agora eu gostaria de trazer para vocês uma vacilada clássica de John Young. Esse é um nome que vem sendo muito falado aqui no Odd News, para vocês que me acompanham sempre já ouviram falar dele. Ele é o maior hater de Guilherme Malheiros. Ele é um atleta e também um integrante da mídia. Ele falou que Guilherme Malheiros era apenas um youtuber e não poderia ser considerado um atleta e que não tinha nada para apresentar além de cargas pesadas. Ele também colocou Guilherme Malheiros na lama no ranking da montanha. E neste final de semana ele estava fazendo parte do Sevan Podcast na transmissão do Crash Games. Uma transmissão que, diga-se de passagem, foi muito boa do Sevan. Eu gostei muito da maneira com que eles fizeram uma mesa redonda para bate-papo, a entrevista com os atletas pós-prova. Foi um evento sensacional. E John Young cometeu uma gafe que eu vou colocar aqui para vocês, que foi absurda. Actually thinking about it when they're finishing. No, they're leaving. I don't care. Okay, he knew already. Why are you guys fighting? I want to know why you guys are fighting. John's fucking texting people scores. No, Oh, I'm not. shit. I'm not. Tyler's freaking out for no reason. Anyway, He continue. is friends with My- Grant. He is friends with It's Grant. not. Stop. Tyler, you're Olha a carinha dele. That's all. That's all. Então aqui o que aconteceu? Bom, eles estavam conversando, os 4 integrantes da bancada de mídia, e John Young estava passando informações privilegiadas do tempo dos atletas para alguém. Então, quando o rapaz que estava ao lado dele percebeu isso, ele deu uma cutucada e falou, cara, não faça isso. E daí gerou um constrangimento e o cara expôs, falou, ó, ele tá postando, mandando score das baterias anteriores, dos resultados, para outros atletas. E pessoal, isso não é legal, porque isso torna a competição injusta, porque o atleta que teve a informação privilegiada, ele não vai competir em igualdade com os demais. Então, foi uma situação bem grave, o Sevan Podcast deu uma boa puxada de orelha nele ali, e foi um vacilo clássico dele. E agora vamos para o último bloco do programa de hoje, e vamos falar de doping, porque algumas coisas me chamaram a atenção nesta semana. A primeira delas foi que Ramondino foi dar uma entrevista no Fantástico após vencer o Mr. Olympia. Eu não coloquei a entrevista em si aqui porque seria um copyright da Globo e iam cancelar este programa, então eu vou pôr apenas uma foto. Bom, Ramondino nessa entrevista foi questionado se teria como ser campeão do Mr. Olympia sem fazer o uso de anabolizante. Ele respondeu prontamente que não, mas que existiam campeonatos para atletas naturais. Saiu muito bem. Depois ele foi questionado o que ele queria trazer para o seu público que o segue relacionado a esse uso de hormônio. Ele disse, bom, se vocês não forem se classificar para o Mr. Olympia, não tem por que fazer uso de hormônios anabolizantes.
Eu achei primeiro a entrevista bem deselegante porque o Mr. Olympia ele não tem controle de drogas, então todos os atletas que estão lá fazem uso de hormônio anabolizante. E quando o repórter questionou o Ramondino, ele foi bem invasivo e quis colocar ele numa situação constrangedora. O único ponto que eu achei importante a Rede Globo falar nessa entrevista foi que o Conselho Regional de Medicina proíbe o uso de hormônio anabolizante para fins estéticos, que é o que o fisiculturismo faz. Posteriormente a isso, eu vi alguns atletas brasileiros fazendo alguns posts sobre o uso de hormônios anabolizantes, dizendo que não fazem uso, sinalizando algumas virtudes. E isso me veio à cabeça. Será que os atletas devem fazer um posicionamento assim? Ou será que a CrossFit, como marca, é quem deve fazer esse posicionamento? Porque um atleta ele é vulnerável a cometer erros. Então, muitas vezes ele pode falar uma coisa e fazer outra. Muitas vezes ele pode cair no erro de usar alguma coisa que ele não sabia que estava no controle de drogas, porque a lista ela é bem extensa. Então eu fiquei com esse questionamento que eu ainda tenho na minha cabeça. Eu fico preocupado quando um atleta sinaliza virtudes, que ele é uma pessoa que não comete erros, que não faz uso de droga para melhoria da performance, que ele vê isso como um roubo, porque nós já vimos essa história no CrossFit Games. Lá em 2017, Rick Garrett foi pego no exame antidoping do CrossFit Games. Naquela ocasião, o doping estava em alta, várias pessoas discutiam sobre o uso de drogas anabolizantes e o período que você ficava sem usar para ficar limpo para o CrossFit Games. Então várias pessoas faziam esse questionamento, será que os atletas não estão usando drogas e daí pro CrossFit Games eles ficam limpos? Então o tema droga foi muito importante naquele ano. E para quem assistiu documentário daquele ano, que era acho que Dominação e Redenção, o nome do documentário, eu vou colocar aqui na descrição, porque tá no iTunes, eu não tenho acesso a esse documentário, só quem pagar pelo iTunes tem acesso. O Rick Garrett falou durante o CrossFit Games, na entrevista, perguntaram o que ele achava do uso de anabolizantes, ele falou, cara, eu acho horrível, como que eu vou subir no pódio e vou olhar pro meu pai e pra minha mãe e saber que eu cheguei nessa posição roubando de alguém? E diga-se de passagem, o cara caiu no doping. Então a CrossFit veio a público e fez esse comunicado, a primeira vez que eu vejo a CrossFit fazer um comunicado desse tipo público. Ricky tested positive at the CrossFit Games for 2 banned substances and received a 4-year suspension from competing in any CrossFit sanctioned event. So what happened? The sample taken from Gerard at the 2017 Games tested positive for Testalone and a beta-2 agonist known as Endurobol. No. Isso chocou a comunidade porque era a primeira vez que um atleta do pódio do CrossFit Games caía no exame antidoping. Então o que eu filtro de toda essa informação? Quem tem que sinalizar a virtude não é o atleta. O atleta ele tem que se manter limpo e mostrar isso nos resultados dos exames antidopings. Lembrando, eu só acredito no atleta 100% limpo quando ele passa pelo passaporte do atleta, que é onde ele é testado durante todas as fases da sua preparação e não apenas em um evento. Outro ponto relevante com relação ao doping, que quem tem que sinalizar a virtude é a CrossFit. Ela que tem que buscar patrocinadores que apoiam o esporte limpo. A gente sabe que o fisiculturismo não tem grandes marcas apoiando, como Nike, como Adidas, porque eles fazem o uso deliberado de hormônios anabolizantes. Já o CrossFit ele consegue bons patrocínios porque ele segue a regulamentação da WADA, que proíbe o uso de substâncias que aumentem a performance. E nesse ponto eu gostaria de colocar um e-mail aqui, uma mensagem, na verdade, que eu achei muito legal essa semana, que foi recebida pelo atleta Queen aqui. Eu já vou botar aqui uma fotinho dele para contextualizar aqui tudo com vocês. Esse atleta aqui, que estava participando desse evento deste final de semana em Crash Games, ele recebeu esse e-mail que a CrossFit, que ele foi incluído num protocolo onde a CrossFit pode testar ele a qualquer momento. Então isso é muito legal, isso sinaliza a virtude do esporte, isso mostra que a CrossFit está preocupada com o controle de drogas dos atletas e isso torna o nosso esporte melhor visto, principalmente pelas grandes marcas. Então aqui eu acho legal, esse eu acho um posicionamento importante da CrossFit e eu acho que isso faz com que o esporte seja bem valorizado. Outro ponto importante que eu gostaria de trazer para vocês é que muitas vezes o atleta ele quer sinalizar que ele tá fazendo, que ele não faz uso, que ele é um atleta natural e muitas vezes ele nem sabe o que cai no exame antidoping, sabe? E muitas vezes ele não se preocupou com ver isso e a gente viu isso especialmente com a Alex Gazan após ela vencer o WFP da primeira tour. Ela falou que usou CDB, eu acho, que é o composto da maconha que relaxa. Então ela falou assim, eu fiz uso e depois as pessoas falaram, cara, isso cai no doping.
isso cai no doping da CrossFit, isso cai no doping da WADA. E depois fizeram uma mágica ali para incluir isso no regulamento da WFP, para dizer que a dosagem que ela usou é mínima, então não cai no doping, mas ninguém sabe a dosagem. Então o atleta muitas vezes é melhor ele fazer o trabalho dele. Se ele for questionado numa entrevista, você faz uso de substâncias proibidas? Não, cara, eu pratico um esporte que tem doping. Então eu sou atleta natural, pronto, não precisa criar argumentos, nem nada. E eu gostaria, para finalizar esse assunto aqui, eu gostaria de trazer um vídeo para vocês que eu achei bem interessante, que é o Kaminsky, que é um cara do mundo da maromba, que fala de hormônio anabolizante. Ele conta como o primeiro atleta foi pego no doping, o primeiro atleta olímpico pego no doping, que teve que devolver medalha, e vocês vão ver algo que eu fiquei surpreso quando eu vi. A primeira medalha retirada de um atleta olímpico foi por causa de álcool. 2 cervejas. Cerveja, né? É. E já porque no espírito olímpico, o cara fala, o álcool ele acalma o cara que tá nervoso, e foi justamente o que o atleta falou. Ele falou, não, tomei 2 cervejas só pra ficar tranquilo. Daquele grau, dá o grau. Pra dar o grau, pra firmar a mão. Aí os caras, pô, mas então você tá tendo um benefício, uma vantagem benefício sobre os outros. E tanto que a gente pensa muito em droga que acelera, que deixa mais forte e tal, só que droga que acalma também é doping. Exato. Então beta-bloqueador para quem faz tiro, verdade, porque aí baixa o batimento cardíaco, o cara consegue mirar melhor. Uhum. Então qualquer droga que te beneficie em alguma coisa é doping. E agora eu gostaria que vocês deixassem nos comentários se o atleta deve ficar sinalizando virtudes ou se é um dever da CrossFit criar métodos para que torne o esporte mais limpo e mais transparente. E assim chegamos ao final do 100º episódio do Odd News. Novamente eu gostaria de agradecer aos meus patrocinadores, Fit Games, onde os melhores eventos acontecem. Não esqueça, se for fazer um evento, dê uma oportunidade para a plataforma Fit Games sediar todo o seu evento. E da Hércules Funcional, que tem os melhores treinos para atleta individual e para a planilha do boxe. Dê a oportunidade dos seus atletas treinarem com a melhor programação do Brasil. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os conteúdos aqui do canal da Odd News para me incentivar, para impulsionar esse conteúdo e para que a gente continue tendo esse meio de comunicação importante no mundo do CrossFit. E não esqueça de ativar o sininho porque vem muito conteúdo bom por aí. Te espero no próximo programa do Odd News.